Olá, meu nome é Renata Camila, eu sou estudante de banco de dados da FIAP e nesse vídeo eu vou falar um pouco de como os componentes da arquitetura Oracle são afetados pelos comandos select e update. Porém, eu vou começar falando um pouquinho da instância e do banco de dados Oracle. A instância Oracle, ela é associada a um banco de dados Oracle e possui processos de memória e de segundo plano que fornecem suporte para o banco de dados. Uma instância sempre mapeia apenas um banco de dados. Quando iniciamos uma ferramenta ou aplicação Oracle, primeiro se inicia o processo do usuário, que é basicamente o nosso pedido. Logo após, acontece o processo do servidor, que é a comunicação entre o usuário e a instância. Toda vez que um processo é iniciado, é feita uma PGA, Program Global Area, que é um espaço de memória dedicado exclusivamente para cada seção que faz conexão no banco de dados. Nas estruturas de memória que fazem parte da SGA, System Global Area, também temos o Shared Pool, que contém o cache de biblioteca e o cache de dicionário de dados. Temos também o Database Buffer Cache e o Buffer de Read Log, que são estruturas obrigatórias da instância. Também temos estruturas não obrigatórias, como o Java Pool e o Large Pool. Além disso, também temos os processos de segundo plano, que são o PMON, que é o Process Monitor, ele limpa a instância após ocorrer falhas nos processos. Temos o CMON, que é o System Monitor, ele entra em ação quando ocorre alguma perda da instância por falha no sistema. Temos também o Database Writer, que é responsável por gravar os blocos de dados novos ou alterados do buffer cache de banco de dados nos arquivos físicos, que são os data files, os dados físicos. Também temos os Log Writer, que é o responsável por gerenciar o buffer de read log, gravando as alterações registradas no buffer nos arquivos de read log físicos, os read log files. E por fim, nós temos o checkpoint, que é responsável pela atualização do cabeçalho das informações de status do banco de dados nos arquivos de controle, os control files, e nos arquivos de dados, os data files. Em conjunto com a instância, nós temos o banco de dados físico, que é composto pelo arquivo de dados, os data files, que armazena o dicionário de dados, os objetos do usuário. Na verdade, esse tipo de arquivo também armazena as últimas alterações submetidas a commit feitas nos dados. Temos também os control files, que são os arquivos de controle, que armazenam as informações para manter e verificar a integridade de um banco de dados, como o nome do banco de dados, o timestamp, nomes e local de arquivos de dados de read log. E por fim, nós temos os read log files, que são os arquivos de read log, que servem para registrar alterações feitas nos dados. O comando select é utilizado para extrair os dados das tabelas de um banco de dados. Na verdade, tudo começa pelo processo do usuário, que faz uma conexão com o processo do servidor, acionando a instância. Dentro da instância, ocorre a primeira verificação, que fica dentro do cache de biblioteca. Se esses dados já estiverem no cache de biblioteca, as informações somente retornam para o usuário, através do processo do servidor. Se caso esses dados não existam no cache de biblioteca, o comando vai ser validado no cache de dicionário de dados. Depois de validar a existência das linhas e colunas solicitadas no select, a busca será realizada no cache de buffer de banco de dados. Se essas informações estiverem no cache de buffer de banco de dados, as informações também só retornam para o usuário através do processo de servidor. Mas se caso elas não estiverem no processo, o que vai acontecer é que o processo paralelo de DB-Writer localiza as informações dentro da área de arquivo de dados do banco físico, gerando uma cópia e disponibilizando ela no cache de buffer de banco de dados. E de lá, as informações seguem para o usuário, assim chegando ao final do processo. Antes de começarmos a falar do segundo comando, eu quero falar um pouquinho do undo. O undo
ele é muito importante em todo esse processo. Os dados deles, né, são armazenados em extensões, dentro de segmentos em uma tablespace dedicada a armazenar esse tipo de dados. Esses dados são utilizados para reverter transações, recuperar uma transação que terminou abruptamente, para executar a recuperação de uma instância e etc. Os dados do undo são tão importantes quanto os dados do rido e ambos se complementam. Enquanto os dados do undo desfaz, o do rido refaz. E para o comando update, é de extrema importância o undo porque ele faz parte de tudo. E agora que eu já falei um pouquinho, vou seguir com o comando update. Da mesma forma que acontece no select, o comando update começa pelo processo do usuário, que é o usuário fazendo esse comando para realizar alguma ação dentro do banco de dados. Depois do processo do usuário, é passado para o processo do servidor, que se conecta com a instância. Em seguida, essa passagem é feita para o shared pool no cache de biblioteca, procurando uma instrução compatível. Caso não tenha, ele vai compilar uma e validar dentro do cache de dicionário de dados. Na verdade, antes de iniciar o update, o sistema mantém 2 blocos de dados. Um bloco limpo na área de undo e um bloco sujo que vai ser modificado dentro da área de buffer de banco de dados. Assim que o bloco for criado, o processo de update continua. Enquanto o usuário digita os dados dentro do cache de buffer de dados, os comandos utilizados são salvos dentro da área de read log. O buffer de read log aguarda até que o usuário digite commit ou os dados ocupem 1/3 do espaço total, 1 MB de dados ou 3 segundos. Depois que ocorrer qualquer uma dessas situações que eu citei, como o usuário digitar commit, que ele vai confirmar todas as alterações que ele fez, ou os dados ocupem 1/3 do espaço total, 1 MB de dados ou 3 segundos, o processo paralelo de logwriter descarrega as informações dentro do arquivo do read log em disco. Depois disso, o processo paralelo de buwriter descarrega os dados que foram atualizados dentro do buffer de banco de dados na área de arquivo de dados físicos e o comando update finalmente é concluído.